Bom, boa tarde, meu nome é José Celório, as pessoas me chamam por Celório, eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá. Até pouco tempo atrás eu e a Cris éramos do mesmo departamento e desde o ano passado eu faço parte do departamento de pedagogia do campus regional de Cianorte. E o interesse em comum, claro, é a astrologia e os seus desdobramentos, né, na história. Eu sou dentro da educação, meu trabalho é com educação e eu pensei a astrologia nesse viés da educação, né, da história da educação, da filosofia da educação. É até uma dissertação que foi defendida há 11 anos, né, então a releitura da dissertação foi importante, até porque eu anotei uma série de coisas que deveriam ser revisadas, aprofundadas, né. 11 anos atrás o acesso ao material era bastante restrito, pelo menos para mim. Então algumas coisas eu não faria do mesmo jeito, enfim, isso é bom, isso é muito bom. Eu olhar para a dissertação de anos atrás e achar que não foi interessante. Enfim, hoje eu faço doutorado na área de educação, mas trabalho com educação contemporânea. Aqui citou de manhã que eu tenho estou usando a astrologia, o mapa astrológico como ferramenta de análise para as histórias de vida e considero ele como uma das narrativas, no método autobiográfico das histórias de vida. Não se vê esse tipo de instrumento de análise, não há esse referencial. O referencial é do próprio punho mesmo, os professores escreveram suas histórias de vida, fotografias, algumas cartas, mas não usar o mapa como uma narrativa na pessoa. Então, mas isso é uma outra conversa que está sendo elaborada. Eu dividi a minha fala em 3 partes. Eu vou tentar lançar algumas questões. Eu espero que os colegas da academia me ajudem, porque tem questões que na época não tinha, hoje eu passo a ter. Eu acho que são importantes para eu inserir num dos projetos de pesquisa que eu tenho futuramente, que é estudar o Rocha Ribeiro, também do século XIII. Bom, me parece que eu ainda acredito na possibilidade, talvez isso tenha me levado a estudar a astrologia nesse período, de que é possível sim, por meio da astrologia, outros saberes permitem isso também, mas tornar a pessoa um pouco melhor. Então, acho que essa possibilidade de se conhecer, se reconhecer como inserido no universo, fazer parte dele, me parece que isso é fundamental. Eu acredito nisso. Isso eu encontrei um pouco estudando o Tomás de Aquino, a partir do Tomás de Aquino, né, fazendo algumas inferências a partir dele, da astrologia como disciplina estudada no período medieval e qual seria a importância dela então para a formação humana, não entendendo a educação simplesmente como escola, educação escolar, mas como educação, como formação humana. São inferências, não significa que o Tomás de Aquino tenha essas opiniões. A partir dele, eu tentei fazer tirar algumas conclusões como a astrologia poderia então ajudar essas pessoas, os estudantes. Então, sabendo que é fundamental isso quando se fala de Idade Média, situar um pouquinho. A Idade Média não é a mesma coisa, né? A Idade Média, o período que é. A gente tem o século V ao décimo, abaixo da Idade Média, depois do V ao XV, ao século XV, aliás, ao contrário, é a Alta Idade Média, que é o século X, e abaixo da Idade Média. Alguma outra divisão divide até o século X a Alta Idade Média, século XI, XIII a Idade Média Central e depois abaixo da Idade Média. É importante porque nós não temos uma mesma astrologia nesses períodos. Nós não temos uma astrologia praticada no século XIII, XIV, não é mesmo no século VI, VII, tem uma grande diferença. E quando eu fui buscar a astrologia medieval, especialmente no século XIII, em um momento eu quis estudar a prática astrológica daquele momento.
mas não conhecia, depois quando eu passei a conhecer os comentários que o Tomás de Aquino faz em relação à influência celeste dos corpos celestes na vida humana, tanto na Suma Teológica como na Suma Contra-Gentil, eu falei, mas espera aí, então tem alguma coisa aí de importante. Mesmo entendendo que o Tomás de Aquino lidou com uma série de assuntos, questões e saberes que estavam chegando naquele período no século XIII. Quer dizer, o que é isso que está chegando no seguinte, por meio das traduções árabes? Quer dizer, foi um pensador que refletiu sobre esses saberes e tentou, de alguma maneira, adequar esses saberes ao pensamento teológico, ao pensamento cristão, ao cristianismo. Isso é bastante importante não perder essa referência de que os teólogos, como Tomás de Aquino, antes dele Santo Agostinho, Santo Anselmo, Gilberto, Alberto Magno, eram teólogos também que tinham a referência nas Sagradas Escrituras. Aquilo que o Tomás de Aquino e outros teólogos não vão admitir é que os corpos celestes, em hipótese alguma, influenciam as escolhas dos indivíduos, a alma do indivíduo. O indivíduo é fundamental para isso. Mesmo que, no caso do Tomás de Aquino, não acredite que há coisas por acaso, tem as coisas que não fazem ser, mas os corpos celestes só interferem em outros corpos. Isso é muito comum. Bom, porque o século XIII, antes do século XIII, século VIII, IX, a gente não tem uma astrologia como a gente conhece no século XIII, XIV, essa astrologia de mapa, como o Guido Bonatti, por exemplo, astrólogo do século XIII prático. Não há isso, não há instrumento para isso. As obras, por exemplo, cálculo, ou mesmo astrologia árabe, começa a entrar no Ocidente a partir do século XII, o trabalho que desenvolveu da tradução. Então, a partir do século XII e XIII começa a chegar. Então não é novo, né? Aliás, não é algo como se fosse um conhecimento antigo que o Tomás de Aquino está lidando. Não, aquilo também é novo. A astrologia é nova, a astronomia é nova. Isso é bastante importante. Ele não está lidando com um assunto que ele é conhecedor há muito tempo ou que a cristandade lida com isso. Algo novo. Mas acho que, e aí, é claro, apesar de ser um trabalho feito nesse período, a gente pode pensar algumas questões contemporâneas em relação à própria astrologia. O Tomás de Aquino pensa a astrologia. Ele pensa a astrologia, coisa que muita gente não faz, não quer fazer. Ele pensa esse problema. Para ele é um problema. O determinismo astral para ele é um problema. Como conciliar isso com o livre-arbítrio. Ele pensa sobre isso e tenta resolver. Isso é mais interessante. Dentro do pensamento escolástico, da filosofia que é ensinada na universidade. Bom, a astrologia ela é parte das artes liberais, o ensino das universidades se divide em, pelo menos, o propedêutico, né, vamos dizer assim, se divide em livro, a lógica, a dialética e a gramática, e o quadrinho, geometria, música, astrologia e aritmética. Astrologia, isso é bastante importante. A gente não via, mesmo na historiografia da escola dos análises, não se vê astrologia. Com exceção do Eugênio Garia, não há essa... É astronomia, eles falam de astronomia o tempo inteiro. A gente sabe, já foi dito isso aqui, que não há essa distinção clara entre astronomia e astronomia. Não há essa distinção. Mas, por exemplo, na Margarita Filosófica, acho que é do século XIV, como uma espécie de manual de artes liberais, tem como astrologia. Astrologia. Isso é bastante importante para a gente frisar, porque esse ensino englobava tanto a parte mecânica, né, da astronomia e tal, como a ciência, o saber que procurava entender essas influências no mundo, no caso da astrologia. Então, faziam parte do livro do quadrinho. O Deliberrat vai falar que não é um conhecimento ainda no século XIII muito pequeno das próprias artes liberais, e que mesmo a faculdade de artes não tinha essa pretensão de uma universalidade de saberes. Era uma comunidade intelectual, uma universidade, que tinha interesse em assuntos, discutir e conversar assuntos. A gente fala, mas a Universidade Medieval queria agregar os conhecimentos, né? Como se fosse buscar isso em todo o Ocidente, ou mesmo no Oriente, que estava, naquele momento, estabelecendo contato. Não. De acordo com ele, era
ficava disponível ali. Discutia aquela questão que aparecia ali através da J. Pedro Abelardo no século XII. A razão é importante. Parece que desde ontem que eu vi nos trabalhos que a razão está perpassando pelos nossos trabalhos. Ela está sendo uma espécie de fio condutor. E aqui também é, no século XIII, como fio condutor. A razão, ter a razão como um meio para buscar uma direção acertada das coisas. Uma razão como um meio. Então isso é muito importante. Algumas coisas podem ser bem beabá, né? Mas essa relação entre filosofia e teologia, razão de ela não é tranquila. Durante o período medieval, no século XII, XIII, XIV, os teólogos estão debatendo como que se dá esse casamento. Isso só vai começar a se definir a partir do século XIV, com o Guilherme de Ockham, Bom, alguns pontos interessantes desse período é o tempo, né? A gente fala do tempo medieval como parece um tempo só, mas não é. Estava conversando com a Angélica ontem, nós podemos falar de tempo. E hoje, se fosse hoje, eu teria dedicado um capítulo ao tempo medieval. Discutir o tempo. O que é o tempo do mercador, o que é o tempo litúrgico, o tempo da igreja, o que é o tempo agrícola e o que é o tempo astrológico. Apesar de existir. Quando o Silvio Bonatti faz uma determinada previsão, aí esperar um certo tempo para fazer uma batalha, alguma coisa, esses tempos têm que ser respeitados. Então há um tempo astrológico. Então essa noção de tempo é um tempo, vamos dizer assim, sem história. Você tem o tempo linear, o nascimento de Cristo, o juízo, né? E a própria ideia de saudade do paraíso, ou mesmo do tempo cíclico, é um problema para os medievais, até porque isso não poderia aparecer de novo. Ele é único. Mas ao mesmo tempo, a própria ideia de missa é uma reproposição do próprio nascimento e da morte. Isso se não vem no período medieval. Então, o cíclico, que é o tempo astrológico, é cíclico, e o tempo linear, as duas coisas. E um outro detalhe importante, claro, o tempo da igreja acabava predominando. Outro ponto importante é que, e é uma questão que o Jean Delaunay faz, de chamar o cristianismo vai acabar. Será que nós temos na Idade Média, nós temos de fato uma cristandade? Parece que com as novas traduções, o material que está chegando, não temos. Nós temos uma Idade Média muito diversa. A gente não pode falar que o cristianismo dominava, todo mundo tinha essa mesma fé. Talvez não. Tanto é verdade que se Tomás de Aquino, de algum modo, questiona a influência dos corpos celestes em decisões humanas, faz povos fazendo. Então isso caminha junto. Aos poucos a gente está descobrindo isso. Por isso também é interessante fazer uma pesquisa do tipo de previsão que se fazia. Quem eram os astrólogos e o que eles falavam sobre as pessoas. Mostrar que uma coisa é o Tomás de Aquino pensar a astrologia e propor explorar esse pensamento e propor, essa astrologia está de acordo com o pensamento cristão. A outra é achar que essa astrologia está praticada. Então, na dissertação de astrologia cristã, em nenhum momento eu estou falando que é uma astrologia cristã no sentido de que ela está pensada no seio cristão, mas não que ela não é cristã no sentido de que só existe uma astrologia praticada de acordo com os preceitos cristãos. Os preceitos cristãos, né? Quer dizer, uma astrologia que só fazia a análise, um estudo sobre corpos que influenciam os corpos celestes. Pelo menos é o comando. E outro dado importante, estamos falando de uma astrologia estudada entre poucos, grande parte da população não sabia, muitos não sabiam nem o signo, nem a data de nascimento. Os clérigos tinham acesso a isso.
é bastante importante. Ninguém consultava, eu lia Bidu naquela época, não tinha esse acesso. Eu não consultava astrologia, quando a astrologia começa a aparecer nas catedrais de ótica, o século XIII é importante. O nascimento das universidades, o fortalecimento das universidades começa no final do século XI. Mas as trocas comerciais, as obras árabes, quer dizer, é um século bastante importante nesse sentido. Quer dizer, há uma relação com o Oriente que antes não havia. Os tradutores, por isso que é um século bastante interessante para se estudar. Então é uma outra idade média, é uma idade média que a gente tem no interior, pós-Santo Agostinho. Eu entendo que além do Guido Bonatti, que tem livros publicados, inclusive tem uma astrólogo, tem o Ramon Lund, um filósofo, também do mesmo período, que escreveu um livro de astrologia medieval, inclusive o Instituto Ramon Lund traduziu, que é bastante interessante, e fala da ideia de astrologia. E o próprio Tratado da Esfera também tem essa relação, mostra um pouco com a astrologia nesse período. É interessante essas análises. É interessante ver a introdução ao livro do Ramon. De alguma maneira fala, olha, é importante essa discussão, justamente que vocês não caírem. O texto é bastante interessante, mas é uma bíblia, assim. É bom conhecer isso para ver que isso realmente não é muito científico. Quem introduz, a tradução do Ramon Lund faz essa observação. É uma introdução, eu esqueci de trazer aqui, mas que ela está lidar com essas questões, por isso que a tradução é importante. Mas enfim, para conhecer o período, para conhecer a época, deve ter aí, né, no nosso arquivo bibliográfico, a astrologia medieval. Ramon? Não sei, da Ramon Lund, É catalão, né? Tem tradução que vem Raimundo Lund. Na página do Instituto Raimundo Lund vai aparecer as obras editadas por eles, inclusive essa. Então tem uma tradução. Nós temos ali também no século XIII o nascimento da ciência experimental, e eu vejo a astrologia como um saber experimental, não dos mesmos modos do século XVI e século XVII, mas a própria observação da natureza é considerada experimental, observar um repetimos o experimento, que está com Roger Bacon, essa ideia de saber experimental, ciência experimental, e a astrologia também como uma ciência experimental. Aspas, na mesma que a gente entende. E da experiência, da própria experiência do homem, parece que isso e a astrologia, quando a gente lida com a astrologia, o próprio Diamond diz no livro de ciência, que a astrologia é uma das primeiras tentativas de racionalizar o cosmos, criar uma ordem nas coisas. Então, é um saber racional, não é racional. É totalmente ordenado, sistemático. Tudo isso na própria astrologia medieval, essa tentativa de buscar uma ordem, de compreender como essa ordem interfere na vida. Então, portanto, eu não falo de prática astrológica, eu falo de pensamento sobre a astrologia, deixando bem claro que se falava de astrologia natural e astrologia não natural. A natural é que fazia o estudo da astrologia, da influência dos corpos celestes nos corpos inferiores. A divisão do universo é aristotélica. O mundo supralunar, o mundo sublunar, então o supralunar interfere de algum modo no mundo sublunar. Então, Tomás de Aquino faz de algum modo uma que o Alberto Magno não fez, mas de outra maneira o Alberto Magno comentou Tomás de Aquino.
o Aristóteles, mas sem dizer que era Aristóteles. Ele colocou ele como, justamente porque já havia, com Alberto havia uma certa perseguição da igreja. Quer dizer, quem é esse cara que está chegando no seguinte? O Tomás de Aquino não, já faz o comentário do Aristóteles. O Aristóteles, Ptolomeu, Avicena, Averroes, começa a citar os autores que estão na Bíblia. Bom, então é uma... E a astrologia lícita ou ilícita? A ilícita é que lida com a astrologia, os estudos tópicos anteriores, e a ilícita que faz vaticínios sobre a escolha de ter filhos. A astrologia judiciária que era ilícita. Ter filhos é uma condição natural. Você pode ou não ter filhos. Agora, se você vai ter 2, 3, 4, não escolha escolher. A possibilidade de ter filho é uma condição natural. Mas as escolhas de ter filhos, se você vai casar, são escolhas. Mas a astrologia não poderia dizer se você vai casar. Você vai casar, né? O casamento é dentro da escolha. Claro, dentro das proporções do período do casamento. Mas depende da escolha. Condições naturais não. A memória, por exemplo, ter boa memória. A memória é controle. Então, ter boa memória poderia ser definida pelo nascimento. Então, assim, entendendo que um diagnóstico astrológico eu saberia se a pessoa tem fecundidade ou não, ou seja, se ela vai ter filho ou não, e se ela tem boa memória ou não. A imaginação também é provável, porque isso é físico, e o físico é aceito pelos próprios corpos. Então ele está admitindo que existe... pelo diagnóstico astrológico eu poderia aferir se a pessoa é fecunda ou não fecunda, se tem memória. Pode fazer isso, pode fazer. Tanto é que a própria ligação, Tomás de Aquino cita esse assunto teológico, não vou saber dizer as passagens, eu não consigo trazer, tem muita coisa encaixotada e se explica. Eu 2 anos fora, encaixotei tudo. Quando eu voltei não tive tempo de tirar da frente. Mas ele fala isso, uma verdadeira bagunça, isso é uma bagunça. Mas isso é bastante interessante. E um detalhe, eu acho que vou pensar um pouquinho, mas eu vou colocar a experiência minha, porque quando eu comecei a estudar astronomia teológica, era um livro de Tomás de Aquino. Depois, eu aprendi no primeiro congresso que eu fui, um palestrante, que mais conhece Tomás de Aquino, o Carlos Alberto de Nascimento, que explicou o que era a astronomia teológica. É uma discussão do que está posto ali, não é tudo opinião do Tomás de Aquino. Mas numa primeira leitura eu pensava que aquelas ideias que estavam postas ali eram do Tomás de Aquino. Claro, ignorância minha. E afirmações da própria astrologia que o Tomás de Aquino colocava ali, mas não significa que ele concordava com aquilo. Mas isso era de debate. Exatamente, era a própria forma, era a própria sistema de ensino da universidade. Coloca um tema e debate sobre ele. Coloca o que tem a favor, coloca o que tem em contra e procura uma solução. Foi te apresentado a forma do texto e como ele deve ser lido. Falei, não, peraí, agora melhorou. Agora eu vou poder, né? Por quê? Porque claro que parecia tudo contraditório. Peraí, está dizendo uma coisa aqui lá embaixo diz outra? Claro, não é essa a ideia. Eu acho que um pouco desse debate a gente perdeu na pandemia, né? Pelo menos, entendeu? Não. Entre professores também tem um aluno. Não tem esses debates em sala. O tempo, né? Não, na verdade, depende de qual tipo de debate. Né? Você tem, no caso da saúde teológica, é o mestre respondendo, no contexto de questões livres, coisas libertárias, ele está para provar que ele é o bambambam, que é o cara que domina o tempo, fica lá e as pessoas vão lançando questões para ele fica respondendo. Uma espécie de sabatina. Exatamente. Né, mestre? Vamos sabatinar o mestre. Você vai sabatinar. A gente vai fazer uma disputa, uma cor de libera.
E aí na maior parte das vezes, a discussão é só entre os iniciados, porque os alunos permanecem em silêncio, eles só escutam. Então o debate não é também para todo mundo. E a leitura de um texto, tinha um texto, né? Sim. Hoje a gente tem PDF, antes não tinha um livro, então a gente tinha que decorar mesmo. Tinha um jeito. Bom, e um dado importante é que o cristianismo foi uma forma de educação, não havia outra via, pelo menos na primeira, na Alta Idade Média, era o cristianismo, se educara por ele. Isso é um ponto importante. Bom, e acho que está claro. Um outro dado que eu lembrei, que eu acho que eu citei na dissertação, foi a obra de Didascalion, de São Luís. A prática astrológica ficaria como arte mecânica, não dentro das artes liberais. Justamente a arte liberal tem que você, quem estuda aquilo que está livre do trabalho. Manual, vamos dizer assim. Então a prática, a astrologia fazia parte das matemáticas, então era uma prática astrológica, uma arte mecânica, a prática em si. Eu não sei, depois o Rafael vai poder, não sei se eu posso dizer isso, mas me parece que sim, porque uma das artes mecânicas, a própria prática astrológica é uma das matemáticas. O quadrilho pensa, o livro do quadrilho pensa, as artes mecânicas executam, até a própria exigência do século XII, então é uma leitura interessante, daria para fazer um outro trabalho a partir das artes mecânicas, e como isso se vincularia à prática astrológica. Então, a prática como arte mecânica e a astrologia como ciência do quadrilho. Eu pensei nisso agora, viu? Isso parece muita diferença clássica que a gente falou, entre ciência pura e ciência aplicada, né? Então a astrologia, poderia pensar a astrologia como ciência, como arte liberal, vou usar arte liberal, e a astrologia como arte mecânica. Eu não consigo do que eu vou falar agora, tem um assunto que me interesseia há muito tempo atrás sobre pelas artes liberais, né? A gente vai ver que a astrologia, a astrologia e a astronomia, vai aparecer como uma das disciplinas do quadrilho das artes liberais. Porém, ela é também classificada como uma arte mecânica. Ora, ela aparece como arte mecânica e ora como arte liberal. Se não me engano, a resposta que ele vai dar para isso é que havia uma astrologia que tinha um cunho mais reflexivo e pedagógico e que, paralelo a essa atividade, havia uma astrologia de cunho popular e que isso, para ele, justificaria a mesma disciplina ser classificada de dois modos diferentes. Porque haveria uma astrologia que estaria sendo pensada no âmbito acadêmico e haveria uma outra astrologia que está sendo executada fora desse âmbito. Enfim, é algo interessante de investigar. O Roger Bacon, pelo menos uma parte que eu tenho traduzida, fala da astrologia, da hipótese da influência celeste, não fala de prática, não fala de mapa, não fala de posições planetárias, que é a tradução da Cultura do Sul. E não conheço a Opus Mais inteira, né, para falar sobre isso. Mas é algo para se investigar, daí no meu trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? Estou botando na conta. Né? Bom, nesse caso, lembrei disso do Ascari, tem lá no rol das artes mecânicas, ele fala navegação, medicina e artes teatrais. Então, talvez pela medicina eu pudesse encaixar nele. Não está dito isso lá, mas eu poderia pensar porque assim. no século XV e XVI, né, a astrologia está muito vinculada, o médico tem que conhecer a astrologia, poder fazer um bom diagnóstico. Eu perguntei para ele no almoço a questão da analogia, né, como que a gente pode falar de analogia. Analogia
influência com emanação, uma força que vem das esferas celestes, uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Porque essa ideia de emanação, portanto, de Deus que vem descendo até o ser humano. Essa ideia de influência. Isso eu acho que não tem isso no Aristóteles, né? Pode falar influência. Que a rigor está totalmente separado, né? O mundo do éter é o mundo éter e o mundo subjuntivo é o éter, mas tem uma fricção ali, né, no fogo com o éter. Essa fricção faz o fogo queimar, né? Então o calor, na verdade, é do fogo para baixo. Né? O Liderá fala no texto de Pensar a Idade Média, no capítulo, justamente que o que tem de novo é justamente a ideia de influência. Do céu e por outro lado, tem os intermediários. Nesse meio tem os demônios, né, que habitam esse espaço preternatural. E Aristóteles não. Agostinho tem isso muito, e o Tomás de Aquino também. Exatamente. Ele não pode não ter, mas existem elementos que fazem parte tanto de um quanto do outro, para ontologicamente poderem habitar os dois. Os demônios fazem essa correlação. Eu acho interessante uma explicação, porque daí, pensando que Tomás de Aquino entendia como influência física. Então, por exemplo, a Lua causa, aumenta a umidade do cérebro, o cérebro fica vulnerável, e isso faz com que a pessoa seja tomada por um demônio. A explicação, por exemplo, do lunático. É isso. Então, a Lua aumenta a umidade do cérebro e aí fica vulnerável e a pessoa é tomada por influência, força, enche o cérebro. Bom, então, para Tomás de Aquino, os corpos celestes só vão interferir nos corpos inferiores justamente porque tem movimento. Como o intelecto não tem movimento, então não é submetido às forças dos corpos celestes. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu li, foi uma coisa que me chamou a atenção. Quer dizer, é claro, no momento que você está interpretando o texto, e talvez no último momento que você se disporia a discutir com o autor quando há liberdade para isso. Né? Mas era uma pergunta que eu queria te endereçar, assim, para você em particular, o intelecto não tem movimento. Eu sei que por atenção da mais Aquino, Pois é, Gil, é uma das questões que... porque é a base que ele usa para defender o argumento, mas se essa base não for boa... A gente está entendendo o movimento, né? Porque o pensamento parece que é proposicional, então tem um começo, meio e fim. Que não tem movimento. Porque o movimento, por exemplo, justamente se a gente pensar em qualidades morais, né, no aumento nós temos indução do frio, aumento do frio e do quente. Parece que essa ideia do movimento, essa vulnerabilidade, esse movimento intelectual. É quase que um movimento ontológico, uma transformação do próprio intelecto. Né? Ele é o que ele é, ele pensa, né? mas ele não se transforma. O meu corpo engorda, emagrece, né? O intelecto não. Porque se ele aceita o movimento, logicamente ele vai aceitar a influência dos corpos celestes. Onde fica o livre-arbítrio? A questão é o livre-arbítrio. Tudo isso para te fazer pergunta, você não acha que isso foi uma estratégia dele? Para salvar o livre-arbítrio? Eu vou falar uma coisa, vocês sabem que a encomenda, Colocar o pessoal das a Suma aparências Teológica e foi uma encomenda. o pessoal fala o livre-arbítrio. Isso, eu me lembro, o Papa, isso foi um pedido do Tomás. A Suma Teológica também fez como encomenda. Vai, gente, pelo amor de Deus, eu vou... Se eu estiver assistindo, mas me parece que é um pedido justamente do Tomás de Aquino produzido. Não é uma reprodução de uma aula dele, né? Tanto é, isso não tem referência, é uma fala do citar o Joseph Campbell, né? Esse cara tem a ver com a Idade Média. Mas no livro Heróis de Face, em determinado momento, o Campbell fala que é uma história de Tomás de Aquino. Nos últimos dias, na hora da morte, uma crise que ele teve, ele disse que se arrependeu de tudo que ele escreveu. Exatamente. Quer dizer,
Claro, em nenhum momento eu citei isso na dissertação, eu expliquei minha orientadora no mesmo sentido. Mas, claro, eu não tinha referência, eu queria saber de onde o Campbell e o Ulisses Eu já vi isso também em algum lugar. de que ele teria Mas se assim, falou arrependido. isso, que ele teve um insight místico, assim, que Um pouco antes de morrer. um pouco antes de morrer, em história da mística, porque Tomás de Aquino não fala de experiência mística dele, mas parece que tem uma biografia dele que fala um pouco antes de morrer, ele teve uma experiência mística, direta com Deus, e se arrepende de todo o lado dele racional. Então, muito provavelmente, vamos supor, talvez não dele, talvez ele tenha criado um meio de falar, a astrologia não tem como controlar, ela está chegando aí. O que eu faço com isso? As pessoas estão usando, é um estabilidade forte, né? Está vindo, com os tradutores, tem base, claro, o cosmos é o mesmo, na história. Eu concluí isso. O que eu faço com isso? Porque se há um determinismo, se choca com o livre-arbítrio. Seria alguma coisa que eu não fiz na dissertação, que eu também discuti com o autor. Eu não teria condições. Não, já dá muito trabalho interpretar o que ele diz. Eu não tinha condições. Na realidade, é só para introduzir essas questões, porque me parece Sim. mesmo assim que ele é muito sábio para escolher os argumentos que são importantes para defender a ideia dele. Porém, quando ele escolhe, a maneira, às vezes, dele apresentar me parece assim um pouco ingênua, tá entendendo? Então, assim, me parece que é fácil derrubar. Porque, por exemplo, ali deixa uma brecha, né, que é justamente o intelecto sofre, de algum modo, indiretamente, interferência do corpo. Se estiver mal fisicamente, você não consegue ter um bom raciocínio. Então, essa é outra maneira de quebrar o argumento. Você tem uma influência celeste que indiretamente interfere na tua escolha. Na realidade, tudo isso é porque, assim, por que precisa ser tão importante defender a ideia de que os astros não podem reger a alma em si? Quer dizer, porque então parece que há uma hipótese Só que tem uma contra a questão, qual você tem que lutar, e esta é: os astros regem a alma. tem uma questão importante, que é assim, que está presente já no Santo Agostinho. Se há o determinismo, se há a alma regida, influenciada, né, pela movimentação planetária, dependendo da configuração celeste que o indivíduo nasce, ele pode ser impedido de se salvar. Então, impede a salvação. Isso é um ponto. É isso que a gente estava falando. Exatamente. Eu queria saber dos históricos, Isso porque que eu ia essa é a falar. questão fundamental. Isso. Você Você não não se tem salva, livre-arbítrio, você está não tem determinado. livre-arbítrio. Inclusive, essa determinação pode fazer com que você não seja salvo. Isso é um problema também. Quer dizer, então, pela configuração de nascimento, já estaria determinado se você vai salvar ou não. Pelo menos te dar condições para ou não. Eu achei Mas o Mike tem esse contra isso. Desculpa. O Tomás de Aquino é contra isso. Acho que não. Claro, é isso. Tá. É sempre a possibilidade de se salvar. Mas tem um detalhe, eu já vou dar a palavra, que eu acho bastante importante. Do ponto de vista da história da ciência, me parece que a astrologia, sem dúvida, foi fundamental para o desenvolvimento da ciência moderna. Pensar sobre essas questões cosmológicas, tentar explicar de algum modo, isso instigou cada vez mais o que se sabia. E outro ponto, que é a astrologia, e daí uma das importâncias dela, seria uma das importâncias, as utilidades da astrologia, é que por meio do próprio reconhecimento das suas inclinações corporais, você se desenvolve intelectualmente. Quer dizer, aquela máxima do Ptolomeu, né, dos astros, o sábio estaria menos à mercê das influências celestes, Tomás de Aquino vai retomar. Quer dizer, quanto mais desenvolvimento intelectual, menos você é dependente das paixões. Porque o homem comum é dominado pelas paixões, sabe? Então, o desenvolvimento intelectual, de algum modo, reconhecer essas inclinações, a partir do que quanto mais você conhece as inclinações, mais desenvolvido você está intelectualmente. E aí te possibilitaria a busca da felicidade, que é justamente
é o encontro das unidades supremas. Na verdade, é essa citação que é da prima parte, questão 115, ele fala Da Suma Teológica. sobre o trabalho. Uma vez que o intelecto e a vontade não são atos dos órgãos corpóreos, é impossível que os corpos celestes sejam causa dos atos humanos. É por essa separação que a coisa se dá. Ele separa o livre-arbítrio e o resto, que não está na ordem do intelecto e da vontade humana, que é o que Tanto é que faz vai o falar cristão que escolher, isso pode. o animal, por exemplo, tem livre-arbítrio, se depende disso. Claro, me parece, aí eu acho que é interessante a astrologia como desenvolvimento do indivíduo, da pessoa, do indivíduo. Não preciso falar de pessoa, né? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da alma, o aperfeiçoamento do homem, isso se dá mediante o conhecimento das inclinações. Quanto mais você conhece sobre as suas paixões, as suas inclinações, melhor você se torna intelectualmente. Portanto, e tem que saber lidar isso. Como você conhece essas inclinações? Pela astrologia. Eu não tenho a referência aqui, eu não encontrei a referência na minha dissertação. Foi uma falha, eu não coloquei, apesar de mencionar o seguinte, que eu acho bastante interessante e também uma brecha para estudo. Mediante essa ideia de que a astrologia é importante para o desenvolvimento intelectual, ela permite que você conheça as suas inclinações físicas, corporais. Primeiro que o Tomás de Aquino fala em Coluna da Suma também sobre, por exemplo, as habilidades, o talento para ser músico, para a batalha. Então, dependendo das condições corporais, você vai para uma área ou vai para outra. Tudo limite do próprio período. E interessante que aí está a informação, a citação, de que qual a razão dos estudantes da Universidade de Paris terem o seu horóscopo? O horóscopo que hoje a gente tem um mapa astrológico. Por quê? Na época eu fiquei muito curioso, eu falei, será que tem isso documentado? Eu ia até te encontra perguntar isso? onde você tirou isso, porque eu não sabia dessa. Mas eu vou procurar, eu vou passar para vocês, não está difícil. Deve estar empilhado lá, mas é uma das referências que fala sobre a Universidade Medieval. Acho que a Universidade da Idade Média, a obra tem uma parte que a autora fala sobre isso. O horóscopo, quer dizer, cada um tem o seu horóscopo. Parece que isso é bastante importante. E a própria ideia de que se você tem uma inclinação corporal para uma coisa, você não vai fazer isso. Então seria a tua área de diagnóstico vocacional. Claro que menos que 10% a gente tem medo. Para a sociedade do modo voluntário. Então os corpos celestes, então, a alma superior das esferas, a alma dos anos, pode interferir na alma individual, mas não o corpo. O corpo, na opinião, só interfere. Fazer uma curiosidade, apesar de toda essa especulação sobre os limites, né, da astrologia, em algum momento ele chega a dar algum exemplo propriamente astrológico, falar que o Sol em X lugar ou algo do gênero implica em ter mais ou menos saúde, mais ou menos fecundidade? Na Suma, eu não vou me lembrar agora, parece que tem na Suma Teológica, que está nela ali, Não, estava só com uma parte. parece que tem que ele fala da astrologia médica, mas não sei exatamente se ele cita exemplo astrológico Tá. dos médicos, não sei exatamente. Eu fiquei me perguntando, eu não tinha me perguntado isso, mas até onde ele mesmo conhecia a astrologia que era praticada. Né? Ele é criticado, por exemplo, quando ele fala das marés, inclusive quem fala isso é o Pierre, sistema do ele é criticado, porque ele é conhecido como o boi mudo da Sicília. O boi mudo da Sicília. Justamente porque ele ficava meio que inclinado no seu ambiente lá. E não conhecia, por exemplo, ele não poderia falar de maré se ele não conhece o mar.
Ele não vai, então não era experimental, vamos dizer assim, né, de observar a natureza, ele ficava escrevendo, fazendo as suas análises. Então, o Boi Mudo da Cecília. Eu perguntei para o estudioso de Tomás de Aquino o que era Boi Mudo da Cecília. Então, Tomás de Aquino era altamente introspectivo. Ele não tinha essa. As pessoas, claro, põem o Boi Mudo da Cecília justamente porque ser introspectivo não é como a nossa, não é comum. Não é assim. O nome é devido posteriormente. Eu só Então é uma. Ele é meio isolado, ele não teve relacionamento, não teve. Isso um professor falou na banca. Todo mundo deu risada. Isso não tem a ver com outra falar. Mas talvez a própria isolamento dele seria até um devido contato com o professor. Mas esse dado, essa coisa, essa revelação que ele teve, essa experiência mística é interessante. Eu não encontrei fonte, só um comentário, não tem exatamente. Bom, então as paixões humanas, daí os pecados capitais são paixões. Era possível de algum modo saber dessas informações. É mesmo qualidades morais mesmo do próprio corpo. Os humores, eles mesmo. Então a memória, a estimativa, a memória e a imaginação são corporais e movidas pelos astros. Se elas estiverem bem, se o corpo estiver bem, você tem então um bom conhecimento do interior. Mas essas potências corporais que eles chamam, a imaginação, potência corporal, se tiver uma boa configuração celeste, você tem uma boa imaginação. Mas não tem nenhuma potência intelectiva. Todas são. Sim, é uma potência corpórea. Não, essas três são potência corpórea. Dessa maneira, e o quais intelecto são é uma potência. o intelectivo? Então ele faz uma diferença entre as faculdades cognitivas, por umas que são propriamente corpóreas e outras que são intelectivas. Bom, então a própria, para finalizar, o fato de não estar submetido à influência celeste, na época isso possibilita a salvação. Escolhe isso. Se você é determinado pelos atos, você pode ter consideração dessa possibilidade. Desculpa, então também, vou fazer a minha aplicação, então, ele também está jogando com uma noção de astrologia que era essa noção que já estava sim, estava sendo praticada, né? Essa questão, não sei qual era o conhecimento, se teve o conhecimento do Ronaldo, mas pelo menos havia essa prática astrológica determinada, você vai fazer as suas escolhas e tal. A composição dos atos. Ele está querendo de alguma maneira de justificar ou negar essa hipótese colocada nessa astrologia que outros autores anteriores a ele levantaram. Por isso que eu estou falando. Me parece que é uma resposta também ao que o Santo Agostinho falou da astrologia. Desculpa. Eu estou falando uma coisa, mas eu acho que eu espero você terminar. Eu só vou. Então, então conhecer o corpo para se aperfeiçoar intelectualmente, deixa claro, ele acha que fala que o homem também pode concluir, deixa isso, uma ideia de aperfeiçoamento, o homem não está pronto, se tudo fosse perfeito, não há essa ideia de se aperfeiçoar, e me parece que, do ponto de vista da astrologia, é uma ferramenta ou um saber que possibilita esse aperfeiçoamento. Isso não tem, se pode perguntar, mas se alguém falava isso de astrólogo, não sei. Se a prática astrológica fazia isso. Estudar. Se há um aperfeiçoamento dentro desse contexto, seria um aperfeiçoamento físico. Mas diante das inclinações corporais, você se desenvolve intelectualmente justamente para indicar que essas inclinações te determinam. Então é um desenvolvimento. Possibilita o desenvolvimento indireto. Entendi. Sim, isso é verdade.
Então, por exemplo, influência celeste, unidade. Tem exatamente uma citação da Suma, do objetivo. Ele fala assim, Suma 3:82. Fica rejeitada a tese dos estoicos que diziam serem todos os nossos atos, como as nossas eleições, dispostos pelos corpos celestes. No entanto, é de se considerar que, embora os corpos celestes não sejam diretamente causa das nossas eleições, como se influíssem diretamente nas vontades, indiretamente eles propiciam, contudo, ocasião para as nossas eleições enquanto influenciam os corpos. Interessante a menção da ocasião ali, né? Nesse finalzinho da parte da ocasião, como é que ele colocou ali? Como se influíssem, no entanto, é de se considerar que, embora os corpos celestes não sejam diretamente causa das nossas eleições, como se influíssem diretamente nas vontades, diretamente não influenciam. Indiretamente, eles propiciam, contudo, ocasião para as nossas eleições enquanto influenciam os corpos. É porque propiciar a ocasião, propiciar um momento. Você é como gostou, né? Está entendendo? Então, não tem uma Você- coisa só diretamente ligada ao que eu vou chamar de temperamento, mas ligada a um momento temporal onde algo se torna oportuno. Qualidade do oportuno. tempo, né? É, Não qualidade. exatamente. Algo, pelo que eu estou entendendo, os céus podem criar situações que você se defronta com um problema. Isso seria uma influência indireta. Mas o Isso. céu os astros eles não ocupam, não determinam o que você pensa. Isso, mas mesmo determinando certas condições físicas, o que aí também está determinando os astros é uma condição temporal. Ele está dispondo o tempo de modo oportuno, e ao dispor esse tempo de modo oportuno, você tem a ocasião de fazer certas coisas que são interessantes. Então, a disposição dos astros é sobre a base física, mas tem sobre também uma ocasião. Então, você tem usado o termo de uma maneira muito inapropriada. O que eu entendi, literalmente, Não tem no latim, é né? que... Tem na Não tem. Eu não trouxe no latim é de sangue. A gente pode ver. Tem exatamente a passagem aqui. Então essa ideia da felicidade mediante o próprio intelecto se conquista a felicidade. Eu, na minha dissertação, estava indo por aí. Se problema que eu fiz questão de seguir isso. Eu estava tentando discutir a felicidade como a filosofia poderia uma disciplina sobre o saber astrológico, como que ela propiciaria essa busca de felicidade. Isso foi descartado, sendo gravado como um tempo. E aí eu abandonei isso. Quando eu cheguei nessa discussão, quando eu vi a felicidade, Aristóteles, né? A ideia de felicidade, claro, felicidade para ele é Deus. Existe uma possibilidade, como a astrologia permite isso. O máximo que eu cheguei foi no nível intelectual. Enfim, acho que tem outras questões que ficam aí, né, do trabalho. Quer dizer, mas o que eu entendi é que os astros disporiam as coisas de determinado modo a permitir que você intelectualmente procurasse a felicidade. Mas de alguma maneira, mas de alguma maneira não está explicado se é uma disposição específica dos astros. Por exemplo, é quando o Sol está ali, Não chega nesse nível. então assim, há uma especulação celeste sobre o Diz o que os outros pensam. Eu vou dar uma ideia de pesquisa. Eu que está assistindo para pesquisar, né? Mas, por exemplo, é muito interessante pegar Bonatti, por exemplo, ver que tipo de análise, de previsão eles faziam. Como que eram lá? Em que momento eles, por exemplo, eu não tenho isso exatamente. Eu fiz uma análise, um estudo dos mapas que ele fazia, das análises que ele fazia. Mas é interessante pensar que tipo de análise era essa. Fizeram uma análise que dependia apenas do movimento corporal ou de escolhas das eleições. Né?
intuição, a escolha do indivíduo. É interessante isso, que a análise que ele faz, isso aqui depende da escolha do indivíduo, isso aqui não depende da escolha. Isso é bastante interessante. Previsões que surgem. Eu falar, por exemplo, que vai ter filho uma coisa, falar que você vai ter 3, 4 é outra. E também falar que influencia a disposição física e que torna os momentos oportunos, é também bem diferente de falar que isso está associado a determinada estrutura do céu que não é explicitada. Então, a gente vê uma especulação, tá entendendo? Mas essa especulação, como ela não está acompanhada nem de prognóstico, nem de exemplos da astrologia para a praticada, né? Eu fico me perguntando que homem era esse, que boi mudo era esse da Sicília, tá entendendo? Como é que são duas coisas curiosas para mim. Assim, uma, como é que ele pensava isso, a parte de um conhecimento que ele não menciona. E a outra é que, ainda mais, se é certa tese de que isso foi escrito por encomenda pelo Papa, a gente poderia supor, então, que ele teria todos os motivos para sequer colocar em algum lugar de consideração a astrologia. Ela pode ter sido ou sequer discutida, ou se discutida, se completamente criticada, mas é o contrário. Quer dizer, a astrologia tem um lugar. Isso é condenado no final do século XIII, vai ser condenado. É condenado, mas isso permanece, até que o Dante vai retomar isso. E o Dante coloca o Guido Bonatti no Malebolge. Não chega no Malebolge, mas é uma das últimas esferas do inferno. Quer dizer, por que ele põe o Bonatti lá? Uma hora fala Bonatti, outra fala Bonatti. Só Deus. Por que ele coloca os astrólogos com a cabeça para a terra e cabeça Por que será? Então isso é... Mas há uma influência que é que se discute isso. Provavelmente o Dante ainda é medieval na Eu quero comparar, porque é o seguinte, desde que eu li esse texto, eu li todo, acho que é muito parecido com a astrologia intuitiva. Eu sei que ele tem conhecimento de Dionísio Areopagita. Ele cita, né? Não sei se ele tomar de aqui, ele cita Dionísio. Já que a Areopagita toda baseada no Dionísio. Eu não sei o quanto você teria texto de Plotino, acho que não sei. Mas como é que ela acha? Ele não falava grego, o Tomás de Aquino só lia latim. O conhecimento que ele teve de Aristóteles foi mediante as traduções árabes. Então como é que ela... Se o Plotino... O Plotino acho que chega no Ocidente depois, né? Eu acho que é com o Sutino. Somente ele não teve acesso direto. Então, porque você fala aí do intelecto como alguma coisa nova e do corpo como alguma coisa influenciada pelos astros, do intelecto no âmbito mais de verdade. O Plotino vai ter uma hierarquia de 3 elementos. Além do intelecto, você ainda tem um uno, o próprio Deus, né, que é uno e bem, que é inefável, que está além do intelecto, do homem racional. E com os gregos em geral, né, a essência do homem é idêntica à essência de Deus. Não precisa da graça para o homem ser salvo. O homem precisa só voltar para ser ele mesmo. Né? Então, o Plotino é exatamente assim. Ele critica essa astrologia. Por quê? Porque fala, assim, primeiro que os planetas estão interessados nos homens. Então, o Sol, quando está no meio-dia, está feliz. Então, o homem fica feliz, ele critica um certo tipo de linguajar assim. E falando que a pergunta que ele faz é: quem somos nós? Nós não somos nosso corpo, nós não somos nosso intelecto, nós somos alguma coisa além do intelecto, esse próprio mundo. Então nós mesmos, nada que é corporal pode atingir. Os astros, você pode ler o futuro dos homens pelos astros, daqueles homens que são totalmente apegados no corpo. Então os homens que só vivem no âmbito físico, esses são totalmente determinados pelo corpo. Né, porque o mundo material exatamente. Mas aqueles que já se voltam para um nível superior, esses se salvam e não ficam presos nesse muito parecido mesmo. Muito parecido, né? Então é como se tivesse 2 anos, né? Mesmo sendo 3 anos, né? Então a liberdade, que ele vai ser contra os históricos também, dizendo que o homem tem liberdade, vai depender do mercado.
Então, que tem essa liberdade, por quê? Porque ele pode se desapegar do corpo. Não é liberdade também de escolher a vida dele, das coisas. Acho que está determinado quantos filhos você vai ter, se você vai ter braço ou não, se você vai ter. Né? Isso, o âmbito material vai estar determinado pelos astros. Agora, se você não é apegado ao âmbito material e se refugia no âmbito intelectual ou muito mais ainda no mundo, você está livre. Né? Você tá, então, assim. Você está menos suscetível às causas celestes. Isso. Não. O seu corpo continua tão suscetível quanto. Só que você não se salva porque você não está. Não pode, o Tomás de Aquino não pode estar totalmente. Porque é Deus que salva o homem. Né? Isso não pode ser uma dimensão do seu desenvolvimento intelectual. Isso define o homem. O homem, enquanto filho de Deus, tal, ele tem essa dimensão intelectual da vontade, e essa vontade é livre. Ele escolhe ou não a salvação. Não pode ser uma coisa do desde que você estava falando, não sei se foi isso que eu entendi. Você pratica um determinado, sei lá, você cultiva o seu self, por exemplo, você, pelo fato da prática do self, de uma cultura, de um entendimento teórico, sei lá, você ganha uma liberdade maior, mas não é disso que eu me expressei mal. O homem é livre, ele pode ser livre. Mas a maioria dos homens não utilizam dessa liberdade que ele tem e aceitam a viver num âmbito só material e corpóreo. Né? Mas o que eu acho que é mais diferente é que, acho que também o Tomás de Aquino, Tomás não deve ser assim, o homem não se salva por conta própria. Ele pode se aprimorar pelo intelecto, mas é Deus que salva o homem. Né? Sim. Mas é você que busca. Você busca e Deus te ajuda. Então, assim, mas eu posso buscar e nunca encontrar? Você não tem certeza. Não, estou querendo perguntar até onde vai esse diálogo entre Deus e os homens. Se Deus não te mas escolher. é radical. Então eu preciso ser eleito. Não, mas isso vai depender de que tipo de teólogo, de que momento. Não, eu estou querendo falar deste aqui, que é o São Tomás de Aquino. Você tem essa opção. Esse que está em jogo. A predestinação. Essa ideia de alguns podem ser salvos e outros não. Teologia da eleição. Você busca Mas aqui não tem muito drama, né? Um negócio muito. uma situação, quer dizer, a alma, certinho. o intelecto muito... com a alma, você busca a verdade suprema, a ideia da sabedoria. E aí você chega à felicidade que é justamente a luz, a salvação. Eu tinha duas coisas que eu queria acrescentar. Eu estou falando muito. Pelo amor de São Tomás. Não, vai ver que tem, Só depois quero pôr uma. a astrologia está caminhando temporalmente, está fazendo os ecos e está chegando até você. Tem o texto das etimologias do Eduardo Sevilha, só para que tem esse negócio da divisão entre astronomia e astrologia, que acho que é importante. Tá na etimologia? Sim, existe, já faz essa 327. É um pouco vago, né? Ele diz assim, a astronomia trata do giro dos céus e do movimento das estrelas. E a astrologia, que é parcialmente natural, quando trata do curso do Sol, da Lua, da posição das estrelas de acordo com as estações, ou parcialmente supersticiosa, quando os astrólogos praticam augúrios com as estrelas. Astrólogo no texto é escrito matemática. Daí vai nas artes mecânicas da matemática. Exatamente. Acabou, é isso só? Então, mas- Acabou só! Só um detalhe. Não, mas ele tem essa diferença. Não, essa diferença é importante, porque depois o Abelardo, todo mundo retoma, inclusive é uma diferença que está na base dessa discussão do Tomás. Mas então quer dizer que Porque é metade isso que- dela é natural e a outra metade é supersticiosa. Parcialmente natural e tem uma subdivisão aí. Da astronomia. O que é interessante é isso, quer dizer, quem lida com essa. Os fenômenos, as ciências que cuidam do céu. Uma astronomia que tem essas estações, tem essas estações. Que é parcialmente Se trata natural. do giro dos céus e do Quer movimento das dizer, estrelas. é a mesma medida. Exato. Agora, A astrologia, que é parcialmente natural, quando trata do curso do Sol, da Lua, das pessoas das estrelas, de acordo com as estações, ou parcialmente supersticiosa,
pelos astrólogos, eu uso aqui termos matemáticos, praticam augúrios com as estrelas. Qual a diferença Essa dessa astronomia. parte Tem que que perguntar pra ele. A parte Da natural. astronomia e a parte natural da astrologia parece que é idêntica. Pois é, mas eu acho que tem sempre essa questão de ter um argumento tripartite, porque que alguma coisa tem que estar no meio, entre algo que vai totalmente para um lado e algo que vai totalmente para o outro. Depois lá em o Roger Bacon, E eu tenho a citação do Roger Bacon, que assim, que é justamente esse giro, a interferência desse giro, esse giro planetário na Terra, as estações do clima é a astrologia natural, essa interferência. Ah, tá, entendi. então, Abelardo, Abelardo achava o seguinte, que ele, de certa forma, era favorável à astrologia, se esta permanecesse restrita, isso é o texto meu, tá? Restrita ao domínio dos fenômenos naturais, Nota de rodapé. descartando-se as causas contingenciais que dependem de Deus e do acaso. Abelardo, final do século XI, final do século XII. Século XIII vai mais além, reabilitando a astrologia por oposição a formas ilícitas de magia, malefícia, como ciência prognóstica positiva, nesse caso, no caso da astrologia. A questão passou a ser como distinguir a falsa, aquela que supõe que tudo aconteça necessariamente pela força dos astros, que nada é contingente, que nada provém do acaso, nem da sorte, nem da escolha voluntária. Da verdadeira, que é a astrologia matemática. Então, esse trechinho do Bacon, do Alfonso Clemente. Alberto Marx fez questão de separar a ciência astronômica, sucessivamente dividida em dispositivos matemáticos e metafísicos, até chegar à ciência homônica. Então é uma divisão enorme. Assim. A ciência que se ocupa dos juízos dos astros, da necromancia, que é um nome genérico para magia negra, em especial aquela praticada com cadáver. Insistindo que, esse também que eu queria abordar, colocar, insistindo que os livros escritos em nome dessa necromancia, ele está dizendo que é necromancia, claro, se camuflam sob o véu da astrologia. Então, além de estar falando sempre de uma astrologia que seria uma astrologia pura, que o Tomás de Aquino queria estar em discussão, mas na verdade existem várias coisas que são uma astrologia, e que também dentro da crítica desses teólogos do século XIII está envolvido isso, tem uma certa, olha, você tem que também entender o que diabos que é a astrologia. O Tomás de Aquino, na Suma, ele também vai discutir magia, os magos. Isso, os demônios, a influência dos demônios. Montar coisas, poderes, coisas assim, faz isso. Nominativa. Mas Mas condena, né? As frases. sim. O interessante é que ele quer discutir. Isso faz muita coisa. Não é que ele condene, não é uma questão Pessoal, não é uma questão dogmática. É uma discussão. E aí ele chega à conclusão que aquilo não tem sentido. Ao contrário da astrologia que tem algum sentido. Sim, essa astrologia que não é maléfica, que não causa. Enfim, que Não determina o forte. não altera o livre-arbítrio. Por exemplo, temos uma explicação da lei do Guilherme, fala assim, passa um cometa. Claro, o cometa não vai passar para eles, passa alguns quilômetros. Não está acontecendo nada, como a gente o cometa para se confundir. Aquece o ar, a pessoa respira aquele ar quente, isso deixa a pessoa colérica. Isso leva a vida. E aí leva a guerra. Exatamente. Essa é uma influência direta. Então, o cometa é um mau avô. É uma influência de um astro É uma que influência. não está dentro do domínio da astrologia em si. E eu falei que é com a Cris, né? Conversou da outra vez, que é bastante interessante. Você inclusive passou, eu acho. Não, na dissertação que tem. Que o Ptolomeu fala que tem algumas coisas que fogem à esfera individual. Tem coisas que dependem de coisas superiores que o padre não entendia como as grandes conjunções. O Ptolomeu?
Não disse exatamente isso, as coisas superiores. Nos 3 primeiros capítulos ele vai falar das sementes, contexto, seriam coisas que estão além do prognóstico astrológico. Então tem coisas que não são no domínio da astrologia. E o Tomás de Aquino então retoma isso. Mas eu estou percebendo o Tomás de Aquino por conta de trabalhar com a ideia de determinismo fraco. Então a gente está chamando de determinismo forte e fraco. Forte é quando é totalmente determinado, como a gente vê nos estoicos, como em Manílios, e fraco quando é ptolomaico, vamos dizer assim, que aceita outras causas, ou um certo nível de liberdade, que eu ainda estou desconfiando dessa liberdade aqui, mais aqui, mas enfim. A única diferença, se a gente está fazendo essa aproximação, como esse determinismo fraco ptolomeu, é que não tem essa figura de Deus e dos anjos, né? De uma certa maneira garantem a liberdade aqui. Lá em Tomás de Aquino. Em Tomás de Aquino garante uma certa liberdade, apesar de que o corpo também, de alguma maneira, vai influenciar o intelecto. Né? Então, por isso que eu falo, até que ponto isso também não vai ser determinante. Né? Mas, então, tem uma aproximação do Ptolomeu, mas por conta desse determinismo fraco, não forte ao mundo. Mas tem uma referência que eu achei que o Ptolomeu, eu achei que foi forçação de barra e foi jogar autoridade como muita gente fazia, fala em Ptolomeu que todo mundo acredita e tá bom. Né? Mas uma citação que você fez aqui que eu achei, isso aqui não é Ptolomeu. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu achei. O auxílio, né? Achei que ela foi uma citação que fez uma autoridade, assim. O Tomás de Aquino. Tem uma citação que ele cita, porque ele cita o Ptolomeu. E aí eu me pergunto onde é que está o Ptolomeu aqui. Eu acho que é na página 94, para afirmar isso aqui no Ptolomeu. E de alguma maneira, tudo bem, o Ptolomeu fala em outras causas, né, as coisas que nada têm a ver com a astrologia, tirar proveito do prognóstico, mas nessa citação, que supostamente tem a ver com o Ptolomeu, o Tomás fala em resistência às paixões, né? E eu não sei se a gente pode entender quando ele fala em antipatias, né? O tratamento defensivo, né, da astrologia terapêutica, em si é uma resistência às paixões. Ele não fala isso no resto. Então, nesse sentido, eu acho que aqui ele abusou do Ptolomeu, né? Porque o Ptolomeu tem um nome, o que está aqui, né, dito aqui sobre Ptolomeu porém, como diz Ptolomeu, o sapiente domina os astros, porque resistindo às paixões impede por vontade livre e de nenhum modo sujeito ao movimento celeste faz efeito desses corpos. Porque pode ser assim, ó, porém, como diz Ptolomeu, o sapiente domina os astros. Agora, a sequência, ele também está atribuindo a algo que Ptolomeu disse, ou é ele que está dizendo, olha, Ptolomeu diz, sapiente domina os astros. O sapiente domina os astros. Eu acho que por quê? Dominar os astros e dominar as paixões. Então tem que entender o que está em jogo aqui. A discussão das paixões é dele, depois pecados capitais que não são de Tomás de Aquino, ele toma isso, eu acho certo. Tem os outros de Wagner. Perguntando a vocês, eu tenho a passagem onde pelo menos Ptolomeu fala do domínio dos astros? Pois é, isso que eu achei estranho. Ele fala de outras causas, ele fala nem tudo então é determinado pelos astros. Ele fala da possibilidade de fazer uso, né, desse conhecimento, e aí nesse momento é um momento estoico, né? Mas o do sábio dominar os astros? Isso é estoico, né? Eu acho que isso é uma coisa estoica, que é agir de acordo com a natureza, né? Dominar no sentido de que você está junto deles, né? Não que você vai transformar eles. Não é, mas você domina no sentido que você sabe se utilizar. Isso. Mas é engraçado como isso vai ecoar depois no Maquiavel, né? O sábio dominará as estrelas. É a mesma. E daí ele atribui, ele fala que a fortuna não tem mais do que 50% das ações, não rege mais do que 50% das ações humanas. Mas aí não tem um destino, né? Ele fala do acaso, né? Ele não tá, né? Mas é engraçado como esse pensamento ecoa, né? Não sei se está em Ptolomeu, mas
A ideia da casa tá também, né? Também tá. Não, mas o dominar as mas estrelas, essa ideia do sábio dominar né? os astros, né? Olha o eco, né? Olha ali uma repercussão. E Né? com ressignificações importantes, né? Porque aqui é uma coisa. O Ptolomeu, se é que daria para dizer, atribuir essa frase a ele, né? Não direta, mas pelo menos Indiretamente por conta do lado histórico dele, né? Mas daí é outra coisa completamente diferente, né? Bom, eu queria deixar uma pensei em possibilidades, tem a ver isso, né? De que modo, se a astrologia do saber, de alguma maneira, liga diretamente com a política que faça, sobretudo pelas relações temporais, se a gente pensar que a própria ideia de imaginação incorpórea, sabe, depois que lá no século XVIII, a louca, filha louca, a irmã louca, isso aqui é uma pergunta, não sei se tem relação, difícil para a posteridade. Mas de que modo essa repressão do corpo tem relação com a repressão da própria astrologia, da ciência, estuda as coisas e a própria imaginação. Porque se a astrologia é coisas corpóreas, a própria repressão do corpo, as paixões, a gente tem, passa São Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente vê, é uma dimensão corporal, mas não é o mais importante. Tem que dominar isso. Principalmente você desenvolver o intelectual, né? Que é muito importante. Apesar de Tomás de Aquino dizer que o homem só existe em corpo e alma. Mas não sei, a própria essa coisa de desenvolvimento, desenrolada na astrologia, nessa relação com, se não saber, ele pode reabilitar o corpo, mas esse corpo ao mesmo tempo foi sendo rechaçado pela própria tradição cristã. Uma coisa importante aqui, só para voltar para o Não sei, coisas que eu fiquei pensando na releitura da dissertação, e se isso tem a ver com a astrologia, a questão do corpo, imaginação, ordenação da imaginação, o universo, sem controle. E, por sua vez, a relação da astrologia com o imaginário. Quando o Gilberto Duran, na ciência da organização, coloca a razão hermética, é justamente para tentar restabelecer uma série de saberes que a astrologia, a política, foram colocados de lado, a própria imaginação. É nesse sentido, sim. Entendi. Então pensei nisso agora. Eu vou até pegar as suas palavras, né? Você mesmo observou que o logos está permeando todas as nossas discussões. É interessante pensar que dessa astrologia até a qual a gente vinha falando, é uma astrologia que de alguma maneira está ligada ao logos, né? E de repente, parece que historicamente, a partir de algum momento, essa analogia, essa astrologia começa a associar algo que já não é mais o logos, mas que é o imaginário, né? E aí o Gilberto Duran, que é essa antropólogo, apareceu em 2012, ele faz uma crítica à tradição nacionalista, essa expulsão do imaginário, da imaginação, da poética, da criação poética da sociedade contemporânea. Então ele começa em Aristóteles, mas diz que a coisa começa mesmo a partir de Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino assume a Verroise e mal assim. E tem toda aquela, o Henrique Urbano, por exemplo, faz todo aquele estudo do mundo imaginário do Avicena. Esse imaginário que é um intermediário entre a força superior e a Terra. Né? Uma coisa assim, tem condições de falar, tem relação com o mundo das ideias, mas acho que não. Mas toda a tradição tomista, do Tomás de Aquino,
foi uma tentativa de racionalizar, inclusive, o próprio saber astrológico, de modo que ele perdeu tanto a alquimia, a astrologia, depois talvez a magia, a cientista, não sei, perdeu essa capacidade de imaginar, a capacidade de imaginar, mas perdeu A sua raiz imaginária. E isso o corpo também acaba sendo, de algum modo, rechaçado. Tomando por hipótese de que os astros só influenciam o corpo e de que, por sua vez, a imaginação seja só de base corporal, essa hipótese é ótima para ser investigada. Mas ela tem duas vulnerabilidades. Primeiro, a possibilidade de estar regendo o corpo. Segundo, que a imaginação seja uma faculdade só corporal. Tirando isso, já é um problemão. São coisas que eu pensei na leitura e agradeço a vocês por discutir um pouquinho eu falei para vocês, acho que não vou falar da dissertação, faz muito tempo, tem uma série de coisas que precisam ser revistas, melhor documentadas e tal. E até umas 3 semanas atrás, eu falei, pode ser que eu fale um pouco da tese, mas também não quero usar o que está sendo agora. Estamos os pingos nos is, então não é bom. Revisitei, um monte de dúvida, né? E acho que a melhor coisa é eu vou repetir que é um privilégio, né, para a Universidade Estadual de Maringá e ter vocês aqui. É uma discussão. Você já conhece caminho, Já que estamos em greve, né? Universidade Estadual de Maringá. É uma discussão que a gente não. Quer dizer, eu estive no seminário de 2004, nunca mais voltei, até por conta de. Como eu disse, a astrologia para mim é elementar. A contribuição que eu posso dar é essa: estudar a astrologia, o viés educacional nesse período medieval. Essa contribuição. O resto é elementar. Mais a ver. Mas é um privilégio. Eu acho que ainda com a sua tese, eu acho que seria coisa interessante para trazer para gente. Todos os louros. Bioconto. É o máximo, você vai ter que falar sobre isso. Todos os louros para Cristo. Porque organizou tudo, né? Eu estou afastado, moro em outra cidade, mas no próximo eu vou estar mais preso. Maravilha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos ao café? Tchau para vocês. Obrigada.